Conforme eu disse de manhã, o projeto ele tem duas fases que se comunicam intensamente. Ele tem a face que é a análise das narrativas, tem uma perspectiva comparada de levantamento de dados visando a comparação posterior daquilo que as diferentes narrativas apresentam sobre os mesmos temas, que foi a nossa proposição para a FAPERJ, visando entender numa perspectiva, e isso eu não falei de manhã, bakhtiniana, como que a linguagem das narrativas presentes nos livros didáticos constitui o conhecimento histórico presente nesses livros. Nós não fomos guiados por uma perspectiva de erro ou acerto nessas narrativas, é importante dizer isso, porque nós entendemos que o que está posto nos livros didáticos faz parte daquele campo de conhecimento que a gente pode chamar, que é o conhecimento escolar, que é o conhecimento que está referendado pelo próprio campo, mas é um conhecimento que está em interlocução permanente com o seu campo de referência, que é o campo acadêmico, que é o campo no qual se formam os professores que ministram aquelas disciplinas. E que, portanto, vendo aqui alguns alunos da graduação, esses alunos estão nas universidades se formando, tendo acesso àqueles conhecimentos dos campos de referência. E já sabendo que não são aqueles conhecimentos que eles vão ensinar na escola. Mas, ao chegar à escola, eles vão precisar conhecimentos ministrar conhecimentos que de alguma maneira eles vão precisar estabelecer algum diálogo com os conhecimentos de referência, não é? Mas, então é um pouco nesse campo que considera a especificidade do saber escolar ou dos conhecimentos escolares, mas ao mesmo tempo entende que eles têm na sua origem e na sua continuidade histórica pontos de comunicação com os campos de referência. Nós, quando propusemos o projeto narrativo nos livros didáticos de história, entendemos que, fazendo uma análise comparativa do que as diferentes coleções apresentavam no PNLD 2011, o que significa que foram livros produzidos muito possivelmente no final da primeira década do século XX. Esta é uma outra observação. Nós não estamos falando dos livros produzidos recentemente, né? Ou seja, dos livros que estão saindo do forno. Nós estamos falando de livros que foram produzidos em torno e há quase 10 anos atrás, o que pode estabelecer algumas diferenças em relação aos livros produzidos neste momento. Nós não estamos, neste momento, fazendo uma comparação entre os livros de 10 anos atrás e os livros de agora. Portanto, balizando os materiais de análise, nós estamos falando de livros que foram produzidos em torno de 2008, 2009 e que foram avaliados no PNLD 2011 para chegar às escolas em 2011. Não é? Então, dando início à construção do sistema narrativo histórico, nós, com um primeiro grupo de bolsistas, porque isso aconteceu há 3 anos atrás, e as bolsistas que nós temos são bolsistas da graduação. Então, o fluxo de entrada e de saída de graduandas no curso, ele vai em frente. As graduandas que, naquele momento, iniciaram o projeto conosco, estavam lá em torno da metade, da primeira metade da sua graduação. Nesse momento, elas estão concluindo o seu curso, não concluíram ainda por conta da greve na universidade, senão a maioria delas já teria concluído. É uma triste constatação a fazer, mas é uma constatação. Então, nesse momento, aquelas bolsistas já saíram da bolsa e nós temos um novo grupo de bolsistas que nesse momento está conosco no projeto, nos ajudando a levar o projeto para frente. Este é um dado. O projeto permanece, mas as bolsistas são substituídas por conta do seu próprio avançar no curso. E por quê? Nas bolsas, existe um impeditivo de permanência indefinida, né, nas bolsas, seja na Bolsa FAPERJ, que é a bolsa que a Amanda ocupa neste momento, seja nas bolsas concedidas pela universidade, os bolsistas não podem permanecer mais do que 2 anos. Então, com o sistema pronto, num prazo que extrapolou o prazo que nós tínhamos programado inicialmente, nós começamos a colocar os dados relativos a
sínteses das narrativas, momentos que são os momentos de explicação para aquelas narrativas, para aqueles acontecimentos ou processos terem se iniciado, que é o que foi denominado genericamente por nós de estopim da narrativa. Qual é a explicação que é dada normalmente no início dos capítulos ou no final do capítulo anterior, como o que levou a que este processo ou acontecimento se iniciasse. Quem são os sujeitos destas narrativas, quais são os conceitos destacados nestas narrativas, e isto tudo lembrando que este projeto ele foi feito para trabalhar com o texto principal. Nós eliminamos da nossa análise os textos secundários, boxes, textos complementares, imagens, exercícios, e este foi um exercício de pesquisa mesmo. O livro ele é composto de uma complexidade textual, tanto de textos verbais quanto de textos não verbais. Mas o texto principal ele tem uma tarefa. É ele que de alguma maneira ele é incumbido de apresentar aos alunos as informações que são as informações consideradas aquelas que são as informações específicas da disciplina, seja da história, da geografia, das ciências. Então, como bem registrou a professora Flávia de manhã, muitas vezes existe uma disjunção entre o texto principal e os textos complementares. Se nós fôssemos analisar também os textos complementares, isso exigiria de nós o estabelecimento de uma correlação. Como se relacionam o texto principal e os complementares? Seria uma outra pesquisa, o que não é impossível de acontecer, mas à medida que a gente possa dar como concluída ou como estabilizada a primeira fase da pesquisa, que ainda não aconteceu. Bom, então, o primeiro grupo de bolsistas e agora o segundo grupo. O primeiro grupo de bolsistas constituído pela bolsista Marília, a bolsista Juliana Pinto e a bolsista Juliana Costa, fizeram o primeiro agrupado de lançamento de dados. Também lançando no sistema aqui temporalidade se refere a essas narrativas e aqui espacialidade se refere a essas narrativas. Isto no conjunto das coleções relativas àqueles 47 temas que eu mencionei de manhã, que são os temas recorrentes em ao menos 12 coleções das 15 do PNLD 2011, desculpem. Passando o bastão para as bolsistas atuais, que são a bolsista Amanda, a bolsista Ana Paula Garcês e a bolsista Francisca, que não está aqui, que está lá fora, é isso que eu não estou vendo aqui. Estas três bolsistas estão fazendo o trabalho de lançamento final dos dados no sistema. Porque, ao checar no sistema, nós vimos que, seja por problema de boot no sistema, seja por problema de lançamento em local errado, nós tínhamos algumas lacunas. Então, nós estamos, neste momento, repassando cada um dos temas, percebendo aonde existem lacunas e complementando ou fazendo acertos nesse sistema para que ele se torne um sistema mais confiável, tanto para nós quanto para o público usuário, porque nós pensamos num sistema que pudesse ser consultado não apenas por nós, pesquisadores do sistema narrativa histórica, mas por qualquer pessoa do público, seja esse público pesquisador, seja esse público professor de qualquer nível. E isto porque, mesmo considerando a especificidade do PNLD 2011, nós sabemos que existe uma permanência nas narrativas. Ou seja, mesmo considerando a possibilidade de alterações, de mudanças, e elas existem, e nós desejamos que elas existam, nós sabemos que a tradição, conforme disse a professora Elisângela de manhã, ela é forte e ela tende a permanecer. E há, especialmente, e isso já é uma hipótese nossa, em relação à história geral, e especialmente em relação à história mais recuada no tempo, uma tendência à manutenção. Então, nós apostamos na hipótese de que, especialmente em relação a temas mais relacionados à história geral ou mundial, se nós quisermos atualizar o termo,
E especialmente em relação a uma história mais recuada no tempo, referida à Antiguidade ou Idade Média ou até mesmo Idade Moderna, uma certa tendência a que ali, no repositório do sistema, a pessoa que estiver consultando encontre narrativas e sujeitos e temporalidades e conceitos ainda presentes nos livros atuais, até mesmo para compará-los. Aquele que desejar, deixa eu ver como é que este livro, deste autor, era no PNLD 2011 e é no PNLD 2017. Né? Então ele tem ali uma referência sintética que está no sistema e ele poderá ver isso através de relatórios. Tá? Então eu combinei de dividir a fala com a bolsista Amanda, inclusive por conta do exercício de fala numa mesa, não é? Eu só brinquei com ela que não tinha nenhuma formiguinha aqui na cadeira, que ela podia sentar, mas o nosso objetivo era que ela estivesse com a página do sistema aqui aberta, até mesmo para convidá-los a entrar no sistema, para mostrar como é que é simples, como é que qualquer pessoa pode se cadastrar lá no sistema e manuseá-lo, pedir relatório, ou seja, fazer o que bem entender com ele. Mas nós não conseguimos, porque desde ontem o Oeste está sem internet. Então, lamentavelmente, vocês vão nos desculpar. A Amanda tem a tarefa de fazer uma descrição visual do sistema para vocês, muito breve, e falar dos recursos do sistema em termos de relatórios para aquele que desejar acessar. Tá? Vai ser breve por conta da ideia de que os nossos encontros da tarde sejam fluidos. Tá? Muito obrigada. Bom, boa tarde. Como a professora falou, eu gostaria de estar mostrando mesmo o sistema para vocês. Eu iria fazer até mesmo um cadastro para vocês verificarem como que é mesmo. Bom, na tela inicial, a gente pode, já aparece, né, cadastre-se. Então você vai colocar os seus dados, seu nome, seu e-mail e criar um login. E a partir daí você está livre para poder acessar o sistema. Aí na página inicial, já entrando no sistema, aparece, né, o ícone sobre relatórios. E a partir daí você pode buscar esses relatórios a partir de sujeitos, de conceitos, temporalidades, espacialidades, de acordo com o que você deseja pesquisar. Como a professora falou, você pode pesquisar sobre todos os assuntos que já foram lançados no sistema, como por exemplo a Grécia Clássica, né, que foi um dos relatórios que eu já tinha feito, que eu já estou nesse processo de fazer esses relatórios. Você pode clicar, tem várias abas sobre o assunto, sobre os livros, e você clica no tema que você quer, né? Grécia Clássica, e embaixo tem o livro que se você quiser pesquisar a partir de um livro só, não, quero saber o que esse livro aqui aborda sobre os sujeitos que apareceram na Grécia Clássica. Eu posso pesquisar somente esse livro, ou posso fazer uma comparação de todos os livros. Então o sistema ele vai me dar todas essas informações, com a síntese, com o tópico, com o nome da coleção. E a partir daí você pode também criar um arquivo no Excel. Tem uma abinha lá que você clica numa setinha e ele exporta para o seu computador todas essas informações que estão no sistema no Excel. Você pode copiar, colar, né, fazer a sua pesquisa. Fica melhor para você pesquisar. Deixa eu ver mais aqui. Posso falar o endereço do site. o endereço, esqueci. Eu não tenho que falar inicialmente. O endereço está www.narrativahistórica.com.br. Então é bem simples de você fazer o seu cadastro mesmo, só mesmo ter um e-mail e criar um login com o seu nome. Então, como a professora mesmo tinha dito, né, o objetivo desse sistema, né, é ter esse banco de dados para que pesquisadores, professores, eles possam comparar essas diferentes narrativas, né, dessas diferentes coleções e se aprofundar nas pesquisas, né, referente a livros didáticos. Eu acho que a gente pode concluir dizendo algo como a Elisângela disse de manhã. Um professor normalmente ele não utiliza um livro só, ele procura saber o que os livros têm sobre aquele assunto. Então, quando nós iniciamos a ideia do sistema, era inclusive pensando no professor que gostaria de saber o que os livros falam sobre esse assunto. Tem algum livro que fala alguma coisa diferente? Né? Então, a ideia de produzir uma síntese acerca das diferentes narrativas passava inclusive por aí, em termos pragmáticos de apoio ao professor. Então o sistema ele poderia ajudar tanto o pesquisador para saber o que tem, né? No sentido de entender por onde caminha essa narrativa, como ao professor no sentido de
como eu posso, no âmbito daquilo que eu pretendo trabalhar com os meus alunos em relação a esse tema, ou enriquecer ou abordar algo que eventualmente está em um dos livros. Acontece isso, apenas um livro traz um tópico, um detalhe, uma curiosidade que não está em outros. Acontece isso. Então, à medida que o sistema possa oferecer esse panorama, ele pode contribuir também para esse aspecto que eu estou chamando prático do fazer do professor, com detalhes, curiosidades, enriquecimentos. Então, o nosso objetivo não passa, conforme eu disse no início, necessariamente pelo aspecto do julgamento dos livros, não é? E sim por uma abordagem em que a gente entenda como se constituem as narrativas, que ideia elas estão dando sobre o passado e suas relações com o presente aos alunos da escola básica, a partir daquilo que é um dos princípios que a gente procura seguir, de que a linguagem constitui conhecimento. Então, existe um corpo de conhecimentos acadêmicos acerca dos diferentes temas que está no âmbito da produção acadêmica, mas existe, circulando pela escola, existem narrativas que estão na fala dos professores, nas narrativas dos livros e que vão chegando às novas gerações como conhecimentos acerca do passado. Então, a nossa curiosidade foi: que conhecimentos acerca desses 47 temas estão chegando através dos livros aos nossos alunos das novas gerações pelo PNLD 2011, situando temporalmente, não é? Ou seja, que chegaram para uma determinada geração, o que poderia suscitar uma outra pesquisa. Que pessoas hoje, já com tantos anos, né, utilizaram quais desses livros e que agora estão aí, já na sua faixa dos 18 anos, 20 anos, e que ideias essas pessoas hoje têm sobre a Grécia clássica, sobre feudalismo, sobre o que for, no âmbito das representações sobre esse passado tão longínquo. Que ideias ficaram? A partir daquilo que elas supostamente leram nos livros, a partir das aulas que tiveram com seus professores. Então é um pouco essa ideia de suscitar possíveis e inumeráveis pesquisas acerca do que estamos levando e do que fica na cabeça, nas ideias dos nossos alunos acerca desses passados possíveis. Tá? Então era essa a ideia que a gente queria trazer para vocês, que até explica um pouco os sentidos das mesas que se seguem. A próxima mesa e a mesa de amanhã de manhã, tá certo? Muito obrigada, gente.